Pai do Senhor para os irmãos. Amém. Muito feliz, né? Trazer a mensagem nessa noite. E a pastora estava falando aqui da igreja, passou um filme que a gente tinha o culto lá na chácara, né? Eu lembro que dia de sábado, no final do culto, obrigado, viu, irmão? A gente vinha aqui buscar pão, porque no final o pastor servia um pão com geleia lá, lembra? A gente subia aqui brincando, bagunçando, os jovens. Trazia um cesto de pão, o pessoal comia no final, tinha uma confraternização com geleia, e era uma benção. E depois a gente foi para a garagem da irmã Márcia, né? A gente fazia o culto lá também, era uma benção, e depois foi fundado o templo. Então, glória a Deus por esses 29 anos, que nós sabemos que o Senhor tem sustentado a nossa igreja. Amém? E muito grato por eu ser fruto disso, né? Mais um fruto do evangelismo da pastora Fuji. Todo mundo conhece aqui como a igreja da pastora Fuji. Todo mundo fala, e a pastora é muito conhecida. Então, ela evangelizou muitas pessoas no Jardim Americano, e eu fui uma dessas pessoas. Amém? Glória a Deus. Então, vamos para a palavra, irmãos. Noite de bênção. O Senhor tocou no meu coração pouco antes da vigília, sobre algumas coisas que o Senhor tem falado no meu coração, e eu senti de passar isso para a igreja. E o tema da minha pregação hoje vai ser, pode colocar, não sei se já colocou? O caminho da conversão genuína. Hoje a pastora deu uma introdução lá na IBD, falou de Saulo, de Paulo, e falou bastante sobre Atos. Nós estamos estudando sobre a história da igreja. Então você que ainda não vê no IBD, participe, aprenda. Estamos estudando desde o fundamento da igreja, da época de Jesus. Está sendo muito bom para nós. Eu tenho certeza que todos estão aprendendo muito. Então nós vamos falar hoje sobre o caminho da conversão genuína. Abra comigo, por favor, quem trouxe sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 17. Abaixa ele, senão vai ficar dando microfonia. Pode baixar um pouco. Hein? Baixar aí. Amém, irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 17. E a palavra diz assim. Está aqui já? Amém. Então Ananias entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo. E ele pôde ver de novo, ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco. E começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. 21. Todos que ouviram Saulo ficavam admirados e perguntavam: não é este o homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas, e as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo. Amém? Até aí. Então nós acompanhamos essa história em que Saulo estava no caminho de Damasco. Quem leu o contexto da história, ele viu uma luz e Jesus falou com ele: Paulo, por que me persegues? Isso um pouquinho antes do que eu li. E ali ele ficou cego por 3 dias. E Ananias, Deus falou com Ananias, Jesus, para que Ananias fosse lá e orasse por Saulo, que ainda era Saulo, não era Paulo. Parei só um pouquinho, minha garganta muito seca. É o nervoso. Então, irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre conversão. Quando nós ouvimos essa palavra conversão, logo vem alguns questionamentos sobre isso. Será que somos realmente convertidos?
Será que só o fato da gente vir aqui à frente, estender as nossas mãos e aceitar o Senhor Jesus Cristo, nós fomos convertidos? Nós somos convertidos? Porque a conversão, ela é um processo. Então, muitas das vezes, as pessoas acham que só porque mudou de igreja, mudou de denominação ou mudou de religião, acha que se converteu. Será que é só isso? Muitas pessoas, elas enxergam a conversão apenas como uma troca de religião ou uma mudança de igreja. Mas a verdadeira conversão, ela vai muito além disso. Ela vai muito além de que você simplesmente mudar de um lugar ou mudar de direção. Não é apenas mudar uma placa de igreja, é ter um coração transformado por Deus. Amém? Então a palavra conversão, ela significa retorno. Você está indo em uma direção e você não vai virar para cá ou para lá, você vai convergir e você vai retornar. Então é uma conversão, você vai e você muda de direção. Você não tem vários caminhos, você segue um caminho só. Amém? Aleluia. Então a palavra conversão, ela significa a mudança do caminho, transformação de vida. É quando alguém deixa o velho homem para viver uma nova vida em Cristo. Aleluia. E quando a pessoa, ela não apenas muda de religião, mas ela muda a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir e de viver. Então é sobre essa transformação que nós vamos falar hoje. Mas eu quero explicar para você antes o que não é conversão. A conversão não é uma necessidade, ela não necessariamente é uma mudança de igreja, como eu já disse. Ah, mas eu era católico e virei cristão. Me converti? Não necessariamente. Ah, Eric, eu era evangélico, agora eu sou católico. Me converti? Não necessariamente, porque isso não quer dizer nada. Ah, eu sou evangélico desde pequenininho. Eu sou, desde pequenininho. A pastora me ensinou, como eu falei no vídeo, lá na escola. E eu fui aprendendo. Depois meus pais vieram através desse ensinamento que eu tive. Depois eles começaram a vir. Ah, mas eu sou crente desde pequenininho. Filho de crente, nem sempre crentinho é, né? O pessoal acha que é, mas não é. Então, irmãos, mais do que uma conversão, e eu estou falando ainda o que não é conversão. Porque a conversão, ela não é apenas uma mudança de roupa. Muitas pessoas acham, apesar que às vezes se faz necessário. Então a conversão, ela não é uma mudança de roupa. Ah, eu usava um brinco enorme, usava roupa curta, decotada, calça rasgada, né? Aquelas meio indecente. Não é isso. Não é só isso. Porque a roupa, ela não traz a conversão. Mas a conversão muda a roupa. Amém? Vocês estão entendendo? Então você naturalmente, você vai ter consequências dessa conversão. Mas não significa mudança de roupa. Uma vez falaram assim para mim: agora você vai virar pastor, você tem que começar a usar social. Você tem que mudar suas roupas. Você usava corrente, você tem que parar de usar corrente. Será que é só isso? Será que é só mudança de roupa? E uma vez também falaram assim: ah, mas tem que usar terno e gravata, que você vai mostrar espiritualidade. Então a esplanada do ministério é Jerusalém. O Senado é a Nova Sião, porque lá todo mundo usa gravata e terno. Estão se matando e roubando dinheiro de um monte de gente. Então não significa que você mudar de roupa, você está convertido, vai dizer alguma coisa. Tudo bem que às vezes você mostra por fora, mas a verdadeira conversão, ela começa de dentro. E consequentemente começa a se mostrar para fora. E você, por um padrão, por você ter uma decência, você vai mudar o seu modo de vestir. Eu não vou subir aqui para pregar de bermuda. Minha opinião, não gosto nem de vir na igreja de bermuda. Mas isso não quer dizer nada, irmãos. O que quer dizer a verdade é o que está dentro do nosso coração. É como nós estamos aceitando Jesus, como nós estamos parecidos mais com Jesus, porque nós devemos imitá-lo. Aleluia, glória a Deus.
Então eu coloquei aqui, porque você vai tentar colocar no estereotipo externo aquilo que tem que ser interno. A conversão ela não é fora, ela se mostra fora, mas ela acontece dentro de nós. Aleluia. Eric, mas o que envolve isso? O que envolve a conversão? Envolve simplesmente tudo. Porque agora você não tem outro mestre, você é discípulo de um só. E você não é discípulo do pastor Paulo, da pastora Fuji, da pastora Lena, você é discípulo de Jesus. É somente de Jesus, é um só. O Eric, ele usava uma cordinha amarrada no calcanhar, com aquele negocinho que o pessoal usa aí, umbanda, sei lá, porque é até a hora que arrebentar, porque a hora que arrebentar dá sorte. Se alguém tem isso aí, vigie, hein? Tá? Pode ser que Deus está falando com alguém. Mas o Eric andava com $1 na carteira, para dar sorte. Pega esse dólar que está aí na sua carteira, converte ele em R$5 e vai tomar um sorvete. Sai disso, irmãos. Vende isso. Então, irmãos, não é mais a cordinha, não é mais o horóscopo e nem é mais o trevo de 4 folhas. Eu tinha um trevo de 4 folhas que eu guardava ele assim, num plástico, até plastifiquei ele. Ele andava dentro da minha carteira assim. E muita gente fazia isso. Muita gente fazia isso. Mas agora é só Jesus. A conversão te leva do politeísmo ao único Deus. EBD, poli, muitos, teísmo, Deus, ou seja, muitos deuses. Você começa a seguir apenas um só Deus. Agora, o seu ego não é o seu Deus. O sucesso não é o seu Deus. E quem que é o discipulador? Será que é o sucesso? Porque aí você vai fazer tudo que o sucesso mandar. Será que é o seu corpo? Porque daí você vai se dedicar totalmente o dia inteiro, porque hoje está na moda, né? Malhar, ter um corpão, tomar, né? E aí você se dedica o tempo inteiro a isso? Será que é isso? Você vai fazer tudo para ter um corpo melhor? Lógico que nós temos que ter para a saúde, mas tem gente que não sabe dosar. Não sabe. Então qual que é o teu mestre? É você estar indo aqui reto, aí daqui a pouco você vira para a direita, daqui a pouco você vira para a esquerda. Não, o que Paulo diz? É o alvo. Eu sigo para o alvo. E o alvo é Jesus. Aleluia. Porque agora eu não tenho vários alvos. Agora eu tenho um alvo só. E é o Senhor Jesus. Então não adianta dizer que eu sou convertido lá no Instagram. O irmão Eric, louco por Jesus, apaixonado por Jesus, crente cristão capricorniano, né? Escorpião. Aí vai ter um que é mais crente e fala assim, leão da tribo de Judá, para dar uma disfarçada. Irmãos, isso é misticismo. Aleluia. Você não está com uma conversão para uma direção só. Você está seguindo várias vertentes. E isso é um grande risco para a sua vida espiritual. Porque a conversão, como eu disse, ela é a mudança de direção. É você tornar discípulo de quem? Amém, aleluia. O Jair sempre fala aqui, veio da igreja católica. E o que abriu os olhos do Jair foi o quê? Conhecimento da palavra. Ele começou a se aprofundar, e ele sempre fala que quando ele lia a palavra, ele via que não era o que ele estava recebendo de informação dentro da igreja. E o Espírito Santo de Deus, através da palavra, foi abrindo os olhos dele. E hoje ele se tornou um cristão. E hoje ele segue a um Deus só. Aleluia. Porque naturalmente a mudança de um lugar para o outro, ela vai acontecer. Por uma questão de doutrina. Uma questão de conseguir aplicar os princípios que Jesus ensinou. Em alguns lugares vai ser um pouquinho mais difícil. Mas o importante sempre vai ser Jesus. E eu quero, nesse texto que eu li, eu quero ler algumas fases do processo da conversão. E eu tenho certeza que se você não passou por eles, hoje você tem uma chance de passar, por pelo menos começar. Porque eu acredito, que, irmãos, que todos nós estamos ainda num processo.
porque não é algo tão rápido assim. Para alguns sim, para Paulo aqui foi. Ele recebeu o Espírito Santo, ele se batizou e já saiu pregando. Mas para alguns o processo ainda está sendo um processo, bem devagar, mas o importante é que nós estamos firmes, não podemos desistir, aleluia. Então o primeiro tópico que eu anotei aqui, o texto, ele diz que Ananias orou sobre Saulo, e ele foi cheio do quê? Do quê? Amém. Pergunto para vocês, ele caiu no chão, saiu rolando, orando em línguas? Não. Ele liberou alguma profecia? Dom de cura, ele curou alguém ali na hora? Ele não manifestou, ele não teve uma manifestação pública de dons. Ah, Eric, mas aí você está dizendo que não tem mais dons. Eu acredito nos dons. E nós, como cristãos, devemos buscar os dons. Isso foi falado muito na vigília. Mas eu acredito, irmãos, que uma conversão genuína é quando o Espírito Santo entra em alguém. E quando o Espírito Santo entra em alguém, ele salva. Aleluia. Então a primeira coisa que começa a acontecer não é o dom de línguas, é você guardar a língua. É diferente. Entendeu? Aleluia. Porque uma coisa Deus vai fazer numa pessoa cheia do Espírito Santo é Ele colocar o caráter de Jesus. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem um caráter transformado. Por isso tem muitas pessoas que têm os dons, e eu, como eu falei, eu acredito nos dons. Mas eu acredito, eu gosto do movimento pentecostal, bem pentecostal. Se tiver um culto pentecostal e todo mundo cair no chão e eu não cair, eu me jogo. Eu gosto, eu acredito nos dons. Mas não é isso. Eu acredito que, biblicamente, a manifestação é os frutos do Espírito. Esses são os dons: caráter, mansidão, domínio próprio, longanimidade. Não é demônio próprio, domínio próprio, tá? Aleluia. Então, Eric, como é que eu sei que a pessoa é convertida ou que eu estou convertido? O seu caráter começa a ser aferido com o caráter de Cristo. As pessoas, elas começam a te olhar e começam a ver Jesus em você. E você começa a pensar em agir como Jesus. O Espírito Santo, quando ele entra numa pessoa, ele salva, ele sela. É o selo da garantia da vida eterna. O Espírito Santo, então a primeira coisa que acontece quando nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E nós somos cheios pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus, porque o Espírito Santo, ele não é uma força, ele é o próprio Deus que habita em nós. Glória a Deus, aleluia! Santo é o teu nome, Senhor. Então, ser cheio do Espírito Santo é também ter os dons e as expressões, mas principalmente, como eu falei, é ter o caráter, as emoções e os pensamentos guiados pelo Espírito Santo. Uma pessoa que se converteu, ela tem o caráter e os pensamentos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então não vem me dar desculpa do seu temperamento sanguíneo, porque agora eu não sei se vocês viram isso. Nas empresas, acho que escola, né? A gente responde um questionário, algo de psicologia, e aí lá você vai respondendo um monte de perguntas, e lá sai o seu temperamento. Se você é colérico, se você é sanguíneo, se você é melancólico, é uma bozeira que só. Então não vem me dar desculpa do seu temperamento. Ah, eu sou, porque agora virou padrão de crente, viu? Eu escuto um monte de crente falando isso. Ah, eu sou assim porque eu sou fleumático. Não interessa se você é fleumático, se você é melancólico, não interessa. Ser evangélico, não interessa. Quem guia você é o Espírito Santo de Deus. Quem se converteu de verdade, levanta a mão, aleluia. Quem crê que se converteu de verdade? Então quem guia você não é o seu temperamento, é o Espírito Santo de Deus. Temos que parar com isso, irmãos. E como eu disse, algumas mudanças, elas têm que vir, elas vão vir, porque é um processo. E a gente vai crescendo à medida que as coisas vão acontecendo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Peraí, irmão, som.
arrumar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Quando você tem o Espírito Santo, você mata o seu ego, o seu orgulho. Você só vai pedir perdão para sua esposa, para o seu marido, se você for guiado pelo Espírito Santo. Você só vai matar o seu ego, o seu orgulho, se você for guiado pelo Espírito Santo. Você só vai se humilhar se você for guiado pelo Espírito Santo. Você é sal da terra, amém? E não adianta você vir falar para mim assim, ó, eu sou sal grosso. Então você vai virar churrasqueiro, porque quem gosta de sal grosso é carne. Tá? Não tem desculpa, aleluia, glória a Deus. Então agora vamos lá. Vamos falar dos dons. É porque de uma vez falaram, eu sou sal grosso. Vamos tá. Irmãos, sobre os dons, em Atos 19:6, diz que Paulo, quando ele pôs as mãos sobre os irmãos, o Espírito Santo veio sobre eles. E eles começaram a falar em línguas e profetizar. Está aqui. Dons, isso pode acontecer, isso deve acontecer. Você, como cristão, deve buscar os dons. Agora, ser cheio do Espírito Santo é você nascer de novo e você ter uma nova natureza. Então vamos lá, o segundo ponto. Olha que lindo. Então, o primeiro, você se converte e você é cheio do Espírito Santo. O segundo ponto, o que aconteceu com Saulo? No mesmo instante que o Espírito Santo entrou nele e fez habitação nele, algo semelhante às escamas caíram dos seus olhos. O que significa isso? Significa que a conversão faz com que a gente enxergue o que não enxergávamos antes. Um pastor contou um testemunho, essa semana passada, ele falou que chegou um casal numa igreja, a mulher conseguiu levar o marido lá, eles estavam numa crise no casamento. E disse que esse marido, ele chegou todo soberbo, todo orgulhoso, sabe? E o pastor todo humilde, conversando com eles para tratar o casamento ali. E ele tratando o pastor como pastorzinho, né? Pastorzinho, eu que sei da minha vida, né? Mas o pastor foi lá, aconselhou. E esse homem, ele começou a participar dos cultos. E aí ele foi em um culto, ele foi em dois cultos, ele foi em 3 cultos. E aí o Espírito Santo começou a tocar no coração dele. Até que o Espírito Santo pegou ele. E ele se decidiu pelo batismo. E no dia que ele foi se batizar, no caminho ali, o pastor estava ali. Aí o pastor viu ele, o pastor ficou muito feliz, né? Correu e falou para ele assim, meu irmão, glória a Deus, eu estou muito feliz porque, deixa eu te abençoar que a partir de hoje, você vai ver como Deus vai te abençoar pela sua decisão. E a frase dele corrigiu o pastor. Ele falou, não pastor, na verdade a partir de agora, eu estou enxergando todas as bênçãos que Ele já me deu. Então, às vezes, irmãos, ou seja, converter-se tira escamas dos nossos olhos, para a gente perceber o quanto Deus é bom, e Ele já tem sido bom com você e comigo. Ele te deu uma esposa, Ele te deu um marido, Ele te deu uma casa, Ele te deu uma família, Ele te deu carro, Ele te deu o sistema respiratório, Ele te deu a natureza, Ele te deu praias, né? Deus tem te dado tudo, Ele é bom, aleluia, nós precisamos reconhecer, porque tudo é um presente de Deus para nós, só que a gente gosta de reclamar, quero mais, quero receber, mas o Espírito Santo, ele começa a te tocar, e você começa a olhar só um pouquinho para trás, para você ver tudo que Ele já te deu, e o quanto Ele vai te dar. Aleluia. Então, quando a gente se converte, a gente percebe que tem um Deus maravilhoso, que criou tanta coisa e ainda nos abençoou. Normalmente, quem se converte, irmãos, ele para de murmurar, ele começa a ter um coração grato. Uma pessoa convertida, ela tem gratidão. Uma pessoa evangélica, que só tem uma religião, ela só sabe murmurar e falar mal dos outros. Aleluia. Então a conversão, ela me leva a ser grato. A gratidão é uma das principais características da conversão. Tem a passagem, acho que é Lucas 17, dos 10 leprosos, que 10 foram curados, um só voltou. E Jesus falou para ele assim, mas não eram 10? Só voltou um? Então ele falou, não, vai, a tua fé te salvou.
Aleluia. Então, irmãos, e o que voltou ainda era samaritano. Porque só um coração salvo, cheio do Espírito Santo, ele tem gratidão. Só volta quem é grato, e só é grato quem é salvo. Aleluia. Então cai as escamas dos seus olhos, e aí nós começamos a perceber as bênçãos e o cuidado de Deus, e o nosso coração começa a brotar gratidão. Nós percebemos quanto pecadores somos, e o quanto mais precisamos de Jesus. Aleluia. Percebemos, irmãos, que nós não somos bons. Perguntaram para Jesus: bom mestre. Aí ele falou: pode parar. Bom é meu Pai. Se Jesus fala que não, ele não é bom, sai daqui. Ninguém é bom, você não é bom. Obrigado pelo aleluia. Você não é bom. Obrigado pelo aleluia. Você não é bom. E eu vou provar que nós não somos bons. Vamos fazer uma prova aqui, um teste social. Quantos de vocês estavam na rua andando, e aí vem aquele motoqueiro aí, pastor Mauro, empinando a moto e dando aqueles estouros, tá, levanta a mão, quem já viu? Quem já desejou que eles caíssem? Levanta a mão. Aê, pecadores, tá vendo? Desejaram que o irmão tivesse caído, e tem mais, depois que cai, ainda fala assim, ó, bem feito, não é? É verdade. Qual de vocês estava andando no trânsito, aí vem aquele carro com aquele farol super forte no seu olho, que te deixa cego. Aí quem aqui pegou e falou assim: Jesus, faça com que esse coração bondoso desse homem abaixe esse farol, porque se ele não baixar, que o Senhor tenha misericórdia dele. Ou você meteu o farol alto no olho dele de volta? Oh, aleluia, levanta a mão. Nós não somos bons. Ah, pastor, mas eu não bebo, não fumo, não mato. Passar longe do ego, do orgulho que nós temos dentro de nós. Infelizmente. Então nós não somos bons. Qualquer elogio, um meio elogio a gente acha que é a rainha da Inglaterra. Fala para o seu irmão do seu lado sem muita raiva. Fala para ele assim, ó, você não é bom. Você não é a última Coca-Cola zero do deserto. Você não é tudo isso, não. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, irmãos, quando o Espírito Santo de Deus, só para descontrair, para vocês acordar, quando o Espírito Santo de Deus, ele entra em nós, ele começa a nos dar uma visão equilibrada de quem nós somos. E muitas das vezes, a gente começa a vislumbrar algumas coisas. E nós corremos o risco de deixar Jesus por tudo que Ele nos está dando. É bem complexo isso. Eu fiz uma reunião aqui com o pessoal, uns tempo atrás, e eu falei com eles assim, ó, eu preciso que vocês, cada um assuma a sua posição. Porque, irmãos, não é fácil a gente organizar um culto, porque, tudo bem, o Espírito Santo está na condução, mas se a gente não tiver todo mundo certinho, né, cada um fazendo a sua função, vira uma bagunça. Né? E uma igreja desorganizada não pode ter. E às vezes eu estava muito preocupado com a parte estrutural da igreja, mas o meu lado espiritual estava ficando longe. E até falei com o pastor, quando a gente foi fazer a vigília, eu falei, pastor, Deus tem tocado no meu coração, para a gente não fazer nada grandioso em questão de estrutura. Mas vamos fazer um negócio simples. Colocar lá 2 caixinhas de som, nem levei bateria. Falei, a gente faz um violão tal, o pastor na hora, né? Estou com você. Né? Então, e a vigília, irmãos, foi uma bênção. Quem participou viu o Espírito Santo atuar do começo ao fim. Então, às vezes, a gente se preocupa muito com estrutura. E não é isso que Deus quer. Deus, Ele quer tocar no espiritual, é no fundo do nosso coração. E nós devemos ser gratos por isso. Nós começamos a perceber as virtudes que Deus colocou. Nós percebemos a maravilhosa, irresistível e salvadora graça de Deus.
Quando nós somos salvos e nos convertemos de verdade, nós percebemos que a salvação não tem a ver com uma campanha de 7 dias, não tem a ver com você subir no monte, não tem a ver com você fazer nenhum sacrifício. A salvação é a graça de Deus. Aleluia. Quem é salvo pela graça, amém? Quem crê que vai morar no céu aqui? Aleluia. Pela salvação que Deus deu de graça. Aplauda a salvação maravilhosa de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nossa, deixa eu correr. Então, o primeiro ponto aqui, a conversão. Quando você se converte, você é cheio do Espírito Santo. Depois as escamas caem dos seus olhos. E logo, o Saulo, a palavra fala que ele foi se batizar. Então, essa agora é a parte do batismo. Quando você se converte, você é cheio do Espírito Santo, Deus abre seus olhos, você precisa se batizar. Então deixa eu te dizer alguma coisa, irmãos. Você que já entregou sua vida para Jesus, talvez você está aqui e fala assim, eu já batizei 100 anos, tudo bem, não tem problema. Vamos falar com quem não batizou ainda. Se batize, você precisa confessar publicamente Jesus Cristo. Não é colocar lá no Instagram, convertido cristão, não. É você confessar publicamente que Jesus, Ele é o seu Senhor. Aleluia. Porque a conversão, ela te convence que você precisa publicar a sua fé em Cristo. Não tenha vergonha do Jesus que te salvou. Porque o que Ele fez por mim e por você é muito maior do que qualquer vergonha que eu possa passar. Então, se você falar assim, eu tenho vergonha, você ainda não se converteu. Não podemos ter vergonha de Cristo. Então, o batismo, ele é o próximo passo dessa conversão. Aleluia, glória a Deus. Receba isso, você que precisa se batizar. Porque aquele que me confessar publicamente, Jesus disse, eu também confessarei. Mas aquele que me negar, eu também negarei. É o batismo. É a confissão pública. Aleluia. Glória a Deus. Então o batismo, eu anotei aqui, ele não nos transforma, mas ele é a resposta de uma transformação que o Espírito Santo está fazendo dentro do seu coração. Amém? Aleluia. E aqui fala, irmãos, quando Saulo, o quarto ponto, quando ele se batizou, logo ele foi o quê? Falar de Jesus nas sinagogas, dizendo que Jesus era o Filho de Deus. Então o que acontece quando eu me converto? Eu começo a falar de Jesus. E é impossível você conter Jesus no novo convertido, porque ele está naquele primeiro amor. Hoje em dia, eu ainda acho que não está mais assim. A pessoa vem aqui, levanta seus braços, se converte, ela falta, depois ela não volta, depois ela volta. Mas muitos que se convertem, eles estão naquele fogo do Espírito Santo, e eles querem sair falando de Jesus. Eu vi um vídeo de uma menininha de 12 anos, que ela aceitou Jesus, ela estava no avião, e ela começou a gritar no avião assim, Jesus está vindo, Jesus. Jesus está vindo, o pessoal ficou desesperado, achando que ela estava vendo alguma coisa, e aí mandaram tirar ela do avião, os comissários tiraram ela do avião, uma vergonheira que só. Depois eu vou mandar o vídeo para vocês verem, irmãos. E aí, mas assim, irmãos, na verdade, com certeza, ela foi alguém que foi tão cheia de Deus, que ela queria falar para todo mundo que Jesus Cristo era o Senhor. Então, quando alguém se converte, uma das características é falar de Jesus. A gente quer falar de Jesus de qualquer jeito. Eu lembro que quando eu comecei quando eu me converti, porque assim, irmãos, eu aceitei Jesus faz muitos anos. Mas a conversão verdadeira foi um pouco depois. Um pouco bem depois. Um pouco mais depois. Tá? E eu começava a falar, eu colocava o judeu na árvore no lugar de Zaqueu, eu falava que o espinho estava no Pedro, não estava no Paulo. Teve um dia que eu preguei e falei que Noé fechou a arca, a pastora já falou assim, quem fechou a arca foi Deus. É empolgação, irmãos, quando você recebe o Espírito Santo, você quer falar de Jesus de qualquer jeito. Sabe, e as pessoas, elas estão sedentas de ouvir a palavra, elas estão sedentas de ouvir Jesus. Só que eu percebi que com o tempo vai passando, a gente vai ficando mais chato, mais erudito, né? A gente quer falar muito de teologia, aramaico, hebraico. 5 palavrinhas, 5 letrinhas. J-E-S-U-S. Jesus.
Às vezes nós queremos nos complicar muito. Tudo bem, é importante. EBD está aí para a gente aprender. A pastora é uma excelente mestre. Ela não gosta que eu fale, mas ela ensina muito bem, irmãos. Então a EBD está aí para a gente aprender todas essas partes. Mas a gente vai ficando um pouquinho mais chato. E aí a gente fica assim, sem sal, sabe? Sem Jesus na boca. A gente sabe falar de todas as coisas, mas a gente não sabe falar de Jesus. Tem gente que eu conheço que sabe falar tudo sobre o Calvino, mas se for falar uma frase inteira de Jesus que está na Bíblia, não sabe. Porque às vezes nós queremos estudar muito, e aí a gente começa a se tornar uma pessoa chata, religiosa. Você está numa roda conversando e fala assim, ixi, lá vem aquele religioso. Fala assim, porque o grego, o aramaico, e aí você corre dessa pessoa. Então, assim, e eu percebo, eu estava escutando uma rádio, não vou falar aqui, porque está no YouTube, mas eu estava escutando uma rádio evangélica, e tem um programa lá, do pessoal que apresenta a igreja. E eu estava escutando essa semana, inclusive eu estava montando essa pregação, e os pastores lá falavam assim, vai lá na nossa igreja, tem uma cafeteria, vai lá que nós temos uma arena agora. Aí eu fiquei pensando, né? Falei, que legal essa igreja, né? Tem arena, tem uma cafeteria, tem pão na chapa. Eles falaram que tinha pão na chapa lá. Mas, irmãos, eu não ouvi falar que tinha Jesus. Vem aqui, porque aqui você vai encontrar Jesus. Vem aqui, porque aqui você vai ser tocado, aqui você vai ser abraçado. Então, muitas das vezes, nós estamos oferecendo muitas coisas. Estrutura, estamos deixando Jesus lá atrás. Nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Nós precisamos falar de Jesus sem dificultar. Sem dificultar. Paulo, ele tinha uma estratégia, né? Ele se falava conforme o ambiente que ele estava. E nós precisamos ser assim, para a gente ganhar as pessoas para Jesus. Tem uma história aqui do pato, não sei se vocês já ouviram. Eu vou ler porque é difícil. Tá? Eu vou exemplificar o que eu estou falando aqui, sobre a gente às vezes querer falar muito difícil. Tá? Um ladrão, ele chegou numa fazenda e ele pegou 2 patos pelo pescoço para roubar esse pato. E aí ele está lá com os patos assim na mão. E aí chega o dono da fazenda e bate aqui no ombrinho dele assim. Aí ele pega os patos assim e olha. Aí o dono da fazenda fala para ele assim, não o interpelo pelos bicos do bípedes palmípedes, nem pelo valor intrínseco, mas por ousares transpor os umbrais da minha residência. Se for por mera ignorância, perdoe-te, mas se for para abusar da minha alta prosopopeia, juro pelos tacões metabólicos dos meus calçados, que dar-te-ei uma bordoada no alto da sua sinagoga, que transformarei a sua massa encefálica em cinzas casavéricas. Aí o ladrão, eu levo o pato ou eu deixo o pato? Então, irmãos, tem muitas das vezes, a gente quer complicar. A gente quer complicar. Jesus, Ele é suficiente. As pessoas precisam ouvir. Aleluia. Se apaixone por Ele, irmãos. Tudo tem que ser Jesus para nós. Aleluia. E eu percebi, irmãos, que nesses últimos dias, há uns meses atrás, eu estava desse jeito, preocupado com a estrutura, e hoje eu estou tentando, quando você chega na sua casa, o homem, né, que tem aquela caixinha do nada, e ele senta, e aí a mulher fica, você está lá, você não está ouvindo nada, você está olhando para ela, mas você não está nem ouvindo o que ela está falando. A hora que a gente está, mas isso serve para todo mundo, tá? Quando você está naquele momento, sem ter o que fazer nada, o que você faz? Pega o celular para dar uma olhadinha. Tenta trazer Jesus para sua mente nesse momento. Para de pegar o celular, traz, Jesus, eu te amo. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor tem feito grandes maravilhas. Sabe por quê? Porque quando você estiver treinado com isso, quando você encontrar uma pessoa na rua, a boca fala o quê? Porque o coração está cheio. E você vai falar para a pessoa assim, Jesus te ama, posso orar por você? Jesus é vida. Jesus é salvação. Nós precisamos treinar isso, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós precisamos começar a falar mais de Jesus. E a conversão, ela faz isso.
E você que está online também, talvez você, e você que está aqui também, talvez nós precisamos voltar ao primeiro amor. Às vezes, saudade daquele tempo, que quando você ouvia falar de Jesus, você já se emocionava. Quando você pega a Bíblia para você ler, a palavra ela salta nos seus olhos. Quando alguém vai vir abrir um versículo aqui e ler esse versículo, seu coração já é quebrantado e você começa já a sentir a presença de Deus. Então eu tenho saudade, e nós devemos buscar isso, irmãos, do tempo que a gente se emocionava em ouvir falar de Jesus Cristo. Seu coração já começa a palpitar. Mas agora o que acontece? A gente vem no culto, coloca a nossa capa de auditor, levanta o nosso narizinho, ó, vou lá ver o que vai ser pregado hoje. Essa pregação vai ser temática, essa pregação vai ser expositiva, se ele vai ter começo, meio e fim. Será que a banda vai tocar hoje? Ah, porque se não tiver um som de última geração, eu vou ficar sentado, só vou ouvir. Hoje em dia é assim. As pessoas oferecem a estrutura. E nós ficamos mal acostumados. Porque se chegar aqui e tiver um violãozinho mais ou menos, não estou dizendo que o seu é, viu, Cláudio? A gente nem canta. Se não for cordas Elixir, que custa quase R$200, eu não toco. Se não tiver, se vir no culto de quinta aqui, só está o Cláudio Eric lá, o louvor, ó. Eu gosto de domingão, a irmã Itana. Cuidado, irmãos. Isso é muito sério. Hoje em dia a gente tem invertido as coisas. Eu lembro que quando a gente fazia culto lá na chácara, a gente não tinha nem caixa de som. A gente tinha um violãozinho que o Diogo tocava, eu tocava um pandeirinho barulhento. Depois a gente veio para a casa da Márcia, não tinha caixa de som, não tinha nada. Pastor, eu estou falando isso aqui, mas a gente vai continuar comprando coisa boa. Depois ele vai usar isso contra mim. Estou brincando. Mas, irmãos, é verdade. A gente precisa vir aqui para adorar o Senhor. A gente está preocupado muito com essa estrutura, com o que a igreja tem a oferecer para você, e não o que você tem a oferecer para a igreja. E não é para a igreja, é para Jesus. É para Jesus. Aleluia. Então, irmãos, eu estou orando para que eu possa voltar a esse primeiro amor. Porque eu amo Jesus, mas eu quero ter aquela paixão dos primeiros dias. E eu quero que Jesus seja mais importante do que você ajudar alguém. Eu quero que Jesus seja mais importante do que vir aqui pregar no domingo. Eu quero que Jesus seja mais importante do que eu vir aqui tocar bateria. Porque essas coisas boas que Deus me deu, não pode me roubar dele. Aleluia. Levanta a mão quem precisa aquecer o primeiro amor. Eu não estou terminando, mas feche seus olhos, que eu preciso fazer uma oração para você. Feche seus olhos. Quem precisa voltar para o primeiro amor? Eu te abençoo nessa noite. Que o nome de Jesus seja doce aos seus ouvidos. Que a partir de hoje, quando você abrir a sua Bíblia, as palavras vão saltar aos seus olhos. Aleluia. E quando você ouvir uma canção antiga, você vai dizer assim: ai, Jesus, eu te amo. Você não vai ter vergonha mais de parar o carro no sinal e Jesus entrar dentro do seu carro novamente e ficar junto com você até onde você vai. Que você possa trazer Jesus aonde você estiver. Aleluia. Aleluia. Não há distância, irmãos, entre ser cheio do Espírito Santo, cair as escamas, se batizar e falar de Jesus. Tudo isso aconteceu com Saulo no mesmo dia, ou talvez na mesma semana, a Bíblia não fala. Aleluia. Então, irmãos, isso aqui não tem distância, foi tudo no mesmo dia. Paulo, ele não fez cursinho de teologia, não fez nada para pregar, ele saiu pregando e falando, foi automático. O Espírito Santo veio, encheu ele, tirou as escamas dele, ele foi batizado e foi falar de Jesus. E nós precisamos fazer isso, irmãos. E o texto diz que a pregação de Saulo se tornou cada vez mais poderosa. E é verdade, porque, como eu disse, é um processo da maturidade à medida que nós andamos com Jesus. E essa sabedoria, essa graça, Deus, Ele vai dando para a gente essa coragem. E aí a Bíblia fala que a pregação de Paulo foi ficando mais corajosa. E aí você vai ter mais coragem para sair falando. Você não tem mais que ficar com medo. Aleluia.
Glória a Deus. Depende do ambiente que eu estou. Eu preciso falar de Jesus. Paulo, ele diz que se fez de muitos para ganhar alguns. Aleluia. Então depende do ambiente que você está. Você tem que fazer uma leitura. E Paulo, ele foi crescendo no meio do povo. E ele foi pregando, levando uma palavra poderosa. E eu te abençoo para que você continue apaixonado por Jesus. Mas que você tenha uma língua erudita necessária. E tenha sabedoria no momento. Aleluia. Então a conversão, ela vai fazer isso com você. Ela vai te trazer maturidade. Aleluia. Eu vou pular lá para baixo, irmãos. Glória a Deus. E eu vou falar uma coisinha aqui para vocês. Glória a Deus. Outra coisa que eu preciso colocar aqui. Muito importante. A conversão, ela vai fazer com que as pessoas estranhem vocês. Ela fala assim, não é aquele cara lá que bebia? Mas não é aquela moça lá que ficava dançando até o chão? Mas aquele rapaz lá não era aquele caloteiro? Aquele cara que está aí na igreja não é mais aquele viciado? Ele mudou. Então, a conversão, ela vai fazer com que as pessoas estranhem você. Você vai se tornar um alvo do diabo. Você vai se tornar um alvo do diabo. Mas o amor bondoso de Deus, ele já te encontrou. E ele está lá. O guarda de Israel, ele não dorme. Ele está sempre protegendo você. Então não se preocupe com o ataque do inimigo, irmãos. Não se preocupe. Porque no que a gente leu, as pessoas falavam assim, quem que é esse? Não é aquele Paulo que matava? Ele está falando de Jesus agora? Mas aquele Eric que vivia na gandaia, ele está falando de Jesus agora. Os meus amigos, eu tenho que agradecer ele, porque eles profetizaram. Eles falaram assim, agora ele é pastor. E eu não era, eu só estava vindo na igreja. Não, mas dá um mês para ele, que daqui a pouco ele volta para a night. Passou um mês, passou 2 meses, passou anos, 10 anos, e aqui estou, pela glória de Deus. E muitos amigos estão também congregando, e alguns dirigindo até igrejas. Amém? Então Deus é poderoso, irmãos. Deus é poderoso para mudar vidas. E eu estou com Jesus, e você também está com Jesus. Aleluia. Porque as pessoas, elas vão se assustar quando você se converter. Quando há conversão, as pessoas, elas se assustam. Cara, esse cara era um ignorante. Mas agora ele está humilde. Mas o que está acontecendo? Aleluia. A transformação é um processo que tem coisas que até hoje Jesus está transformando em mim. Tem muitas coisas que eu gostava muito de ouvir músicas seculares. E depois, quando eu comecei a ter nojo dessas músicas, mas eu ainda tinha que escutar porque eu trabalhava com isso. Mas Jesus, ele foi transformando, ele foi mudando o caminho. E hoje eu tenho nojo, eu não escuto nada disso, irmãos. Talvez se você tem alguma coisinha aí, alguma coisa que ainda te coloca um pezinho ali no mundo, Jesus, ele está trabalhando nisso em você. Creia, e você vai sair disso, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. E eu vou pular para o final aqui, para concluir. Mas eu não posso encerrar esse culto, porque foi uma pregação parecida como essa que eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu estava lendo uma história na Inglaterra, o pastor, ele não pôde pregar, estava nevando muito, e ele não pôde pregar. E ele pediu para o diácono pregar, e o diácono nunca tinha levado a palavra. E eles foram até a igreja, a neve estava até o joelho deles. E quando chegou lá, tinha 6 pessoas na igreja. E esse diácono, com muito medo, ele começou a pregar. E ele fez um apelo no final. E ele falou assim, se alguém queria aceitar Jesus. E tinha um visitante lá, nesse dia. E esse visitante, ele foi até a frente, e ele aceitou o Senhor Jesus Cristo. E o nome desse visitante é Charles Haddon Spurgeon. Ele só é o príncipe dos pregadores. Só alguém depois de Jesus, depois de Pedro, é considerado um dos maiores pregadores da história. Leiam a história dele. Num culto de 6 pessoas, com um diácono pregou, ele aceitou Jesus e ele levou a palavra a milhões de pessoas. Então você precisa crer, irmãos.
Não tenha medo do diabo. Lutero, ele fala que ele estava dormindo, quando ele estava no processo de santificação, ele estava dormindo e ele escutou algum barulho. E aí ele foi lá na sala ver o que era. Chegou lá, ele fala que viu o demônio transfigurado sentado no sofá dele. Aí ele falou assim, achei que era algo importante. Voltou para a cama e foi dormir. O diabo não é importante. O diabo não é importante. Jesus é importante. Jesus muda, Jesus transforma e Ele te guarda. Fique de pé, irmãos, nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Porque essa noite eu não te ofereço uma igreja evangélica. Eu não te ofereço cargo. Coloque a mão no seu coração. Mas o que eu te ofereço nessa noite é a vida eterna de Jesus. Comece a falar com Ele nessa noite. Se você está nesse processo de conversão, fala para Ele que você quer voltar ao primeiro amor. Você quer entrar no trilho dessa conversão genuína. E se tem alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, eu te ofereço a salvação. Ou se você se desviou por algum momento da sua vida, essa é a noite de você reconciliar com o Pai. Se você quiser, pode vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Se você que está na sua casa assistindo também, tem um QR Code aí, é só você acessar e a gente vai entrar em contato com você. Aleluia. Estenda suas mãos, irmãos. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa trazer uma conversão genuína, Pai, a cada um aqui nessa noite. Como o Senhor fez com Saulo, Senhor, faça conosco, Pai. Que nós possamos, Senhor, ter a coragem de pregar o Teu Evangelho, Pai. Que nós possamos não somente ser mais um número, Pai, mas sim sermos pessoas que vamos fazer a diferença. Ô Senhor, traga de volta, Pai, aquela emoção, aquele quebrantamento em ouvir o nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, nos ajoelharmos e clamarmos a Ti todos os dias, Pai. Ó Deus, tire a nossa preguiça, Senhor, aumenta a nossa fé, Pai, aumenta a nossa busca em Ti, Senhor, que nós possamos ser pessoas avivadas, com o coração cheio do Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, se tem alguém aqui que está com essas escamas nos olhos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derrube agora, Pai, e que ela venha enxergar tudo o que o Senhor já fez na vida dela, Pai. Ô Senhor, vem transformar as famílias aqui presentes nessa noite, Pai. Tem pessoas aprisionadas que precisam, Senhor, enxergar o quanto o Senhor é bom, Pai. Ó Pai, nós precisamos ser gratos, que o Senhor traga gratidão em nossos corações. Nós te agradecemos nessa noite, Pai, e muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa multiplicar essa palavra como o Senhor multiplicou os pães e os peixes, Senhor. Que todos possam levar a Tua palavra, o Teu Evangelho, Pai, que o Senhor possa tocar no coração de cada um aqui, Senhor. E que eu creio que em nome de Jesus, pessoas aqui vão ganhar milhares de pessoas para Jesus. Pai, que pessoas aqui vão levar a Tua palavra, pessoas aqui que vão tomar a decisão do batismo, Pai. Ô Jesus, continua abençoando a Tua igreja, a família de Deus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por esses 29 anos, Senhor, que o Senhor sustentou a Tua igreja, Pai. E que o Senhor possa continuar abençoando e que muitos frutos saiam daqui, porque o dono disso aqui tudo é o Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós te agradecemos, toda a honra e glória para Ti nessa noite. E muitos aplausos para Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.